Boa noite, pessoal. Hoje a nossa convidada é a Neuza Pivato e nós vamos conversar um tema que na verdade, é bastante comum na nossa vida, né? Porque, na verdade, nós assumidamente 60, tá? 60 a mais. A Neuza, ela mora no Rio Grande do Sul. Ela é uma cientista social e psicopedagoga, e ela coordenou de 2012 a 2016, ela foi coordenadora nacional da Política de Direitos da Pessoa Idosa. Ela administra com o Vicente Faleiros, com a Maria do Carmo Guido, e ela administram o setorial de pessoas idosas. E o nosso objetivo é trazer isso agora aqui, é porque nós estamos próximos a uma eleição, e nós temos a questão, eu acho que nós já colocamos no grupo, vocês viram que hoje o nosso voto tem bastante peso e é importante que a gente divulgue isso, né? O nosso partido ele já passou por uma fase de endeusar muito a juventude, né? Agora, na verdade, está na época de endeusar nós, porque nós somos um percentual grande de pessoas a votar, né? Nós vamos trabalhar aqui a questão do envelhecer e também nós vamos, a Neuza vai contar um pouquinho para a gente sobre a ratificação da convenção, né? Que protege as pessoas idosas, que é o PDL 863. Então, Neuza, a palavra está contigo, fica à vontade, fala quanto quiseres, a gente grava o George edita depois, e a gente grava, porque nem sempre todas as pessoas conseguem chegar no horário, certo? Tá certo. Nosso Obrigada. canal, nós temos os canais do YouTube, depois eu passo todos os nossos canais para ti, tá? Tá certo. Obrigada. Obrigada, Lúcia, e obrigada pelo convite. Tomei um susto agora com a fala do companheiro, né? E é bem comum. Eu quero dizer para vocês que essa reação dele era uma reação masculina, especialmente acima de 70 anos, que é a não aceitação. E aí nós temos muitas dificuldades de atuação no campo médico, no campo de espaço de cuidado, etc, etc. E a questão do envelhecimento, na verdade, ela tem muito a ver com mobilidade, com processos onde as pessoas se movem. Né? Eu estava revendo hoje a questão dos espaços, para vocês terem uma ideia da construção civil, de muito auê quando se instituiu as normas da construção civil para que pudesse ter espaços protegidos, tanto dentro de casa quanto na rua, né, nos espaços de acessibilidade. E quando se fez os cálculos de o quanto isso encareceria, é quase nada, é 1%, as dimensões são mínimas. Né? Eu moro num prédio em Porto Alegre de 1932, e vocês sabem que tem tudo a ver com isso que a gente está trazendo. A questão da enchente aqui nos mostrou o quanto é possível entender de mobilidade, de logística, etc, 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 etc. E aqui, de uma hora para outra, as pessoas não acreditavam que a enchente teria a dimensão que teve. E de sexta para segunda da semana seguinte, nós tivemos 2 metros de água na rua, aqui onde eu moro, nesse lugar que vocês estão vendo, e 1,5 metros dentro do prédio. E o que aconteceu? As famílias abandonaram os velhos aqui dentro. 4 pessoas de mais de 80 anos, que eu sequer conhecia, porque eu não moro há muito tempo aqui, e eu tive que buscar resgate, que durou 2 dias, porque os bombeiros estavam ocupados demais, salvando gente em situações muito dramáticas. Então, quem estava, porque eles perguntavam assim, vocês estão na água? E a gente dizia, não, a gente está num prédio, então vocês podem esperar.
Nós tínhamos alguma comida, nós tínhamos água e tal. E aí, por fim, eu acabei ficando 20 dias aqui dentro desse prédio. Por quê? Porque uma família abandonou uma pessoa de 90 anos, 140 quilos, quase cega, que teria que descer 7 andares. E aí os bombeiros não conseguiam removê-lo e ninguém para cuidar dele, né? E aí eu permanecia, meu filho vinha de barco uma vez por semana, a gente subia pela janela as sacolas de mantimentos e água, e assim ficamos, e eu conversava com ele, cuidava dele, pedia para o meu filho ir atrás de remédio e tal. Estou falando que é complexo envelhecer, especialmente numa sociedade capitalista, obviamente, que é o que nós vivemos, numa sociedade em que valoriza a juventude e esquece dos seus velhos e das suas velhas, e que nós já tivemos, inclusive, a gente não, não pode dizer que no passado era melhor, mas nós estamos embrutecendo enquanto sociedade, e esse embrutecimento atinge particularmente a população idosa. Então, eu confesso que eu tomei realmente um susto, né? Eu tinha preparado um processo evolutivo para a gente chegar à questão do transporte, com isso nos atinge particularmente a questão da mobilidade como um todo. Mas nós precisamos seguir. Eu quero trazer um pouco a contextualização do envelhecer no mundo, né? E nós somos hoje, no mundo, 8 bilhões de pessoas. E desses 8 bilhões, nós somos 1,5 bilhão quase, né? Nós, há pouco tempo, fizeram um levantamento de 1,2, mas foi um problema estatístico também de busca de dados. No Brasil, nós somos 213, há quem diga que é 217. Oficialmente, o IBGE traz 213 e nós temos 15,6% da população, que são 35 milhões de pessoas. E é um eleitorado que cresce muito. Nós somos 28, quase 29 no Rio Grande do Sul, de 13 no nacional. Então, isso significa que nem o PT consegue dar conta dessa discussão. Nós, enquanto setorial, estamos tendo muita dificuldade, muita fala, muito não reconhecimento do espaço da capacidade das pessoas 60 mais. E isso não é diferente da sociedade, mas nós somos um partido de esquerda que deveríamos ter abertura para esse processo e conhecimento suficiente para entrar nisso, né? Com mais sensibilidade, com mais apropriação do processo. Mas não é assim. E agora, no período eleitoral, vocês vão ver que nós temos aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, um cara de direita, de extrema direita, que é o Zuco, né? E ele já está alertando a população de tentar mais golpes. E aí vai lá o Zuco se apresentando como candidato ao Rio Grande do Sul. E assim é geral, do país como um todo, né? Nós, nesse processo, somos, particularmente dos anos 90 para cá, nós construímos um arcabouço jurídico muito importante. Não é só para a população de 60 mais. É um arcabouço jurídico na área da assistência, de saúde, a política nacional da pessoa idosa, todos os processos que estão sendo discutidos com a sociedade construídos. O estatuto é o que tem um processo mais participativo. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele teve um processo de mais de 17 anos de discussão, né? E hoje é uma lei reconhecida pela importância dela internacionalmente, né? Se falava há pouco da Convenção Interamericana, que está desde 2017 no Congresso, o nosso estatuto ele foi referência para a elaboração, e eu participei da elaboração do texto da convenção durante 4 anos, e ele, por ser bastante avançado na garantia de direitos, e trata de todo, da educação, da saúde, da mobilidade, da moradia, todos esses, e do enfrentamento à violência. Então, nós temos um arcabouço invejável, digamos assim, se nós compararmos com outros países nesses processos. E aí, esse processo nos deu não, nos garantiu
direitos, e dentre os direitos, o de ter acesso ao transporte público gratuito, a partir de 60 anos. O que aconteceu nesses últimos 20 anos? Na verdade, nos últimos 15, mais expressivamente. As prefeituras foram tirando esse direito e adiando o acesso para 65 anos, inclusive aqui em Porto Alegre. Em Porto Alegre, nós tínhamos direito a um dia por mês gratuito para toda a população, era um domingo por mês. Eles também tiraram. Então, assim, a precarização do atendimento para a população, e Porto Alegre tem um dos transportes mais caros do país. Então, e é isso, aos poucos vão atingindo isso. Eu trabalhei de forma remota durante um tempo e voltei a trabalhar presencialmente. Fui gestora da GEAP, aqui no Rio Grande do Sul. E eu tomava ônibus, né? E um outro direito que nos foi tirado na questão da mobilidade é aquele espaço demarcado para pessoas de 60 mais. A juventude, quando eu digo que nós embrutecemos em todas, com as crianças, a juventude, os adultos. Há uns 10 anos atrás, você subia no ônibus, não havia ninguém sentado no lugar de uma pessoa 60 a mais. Hoje você sobe, a pessoa está sentada, ela está com a bolsa dela no outro banco ao lado, e ela faz de conta que não te vê. E aí você vai conversar com ela, ela te agride verbalmente, xinga, acaba saindo. Mas porque eu sou uma pessoa que não tenho medo de tentar ali, né? Mas a maioria das pessoas, eu via pessoas idosas segurando naqueles suportes, né? E os ônibus aqui não tem mais os eixos, o que acontece? As pessoas caíam dentro do ônibus. O motorista não faz nada, ninguém se importa com isso. Então, estamos tratando de acessibilidade ou estamos tratando de mobilidade? Sim, isso tem a ver com envelhecimento. A gente precisa entender que as questões, elas se complementam e a questão de acesso a direitos, a gente tem acesso à medida que constrói legislação e à medida que compactua e essa legislação ela é implementada para que se possa atender a população com qualidade. Isso não vem acontecendo. O Ministério Público, há uns anos atrás, em razão de muitos acidentes com pessoas idosas ao subir, principalmente ao descer ônibus, fez uma capacitação com os motoristas usando pesos nas pernas, para eles entenderem que quando a gente envelhece, a gente se move de jeito diferente. A gente, principalmente após 70, 80 anos, as pessoas têm um passo mais lento, né, e não tanta segurança, porque a gente vai perdendo massa muscular, então a força ela é menor. Quando você vai descer do ônibus, você põe o pé no chão, muitas vezes você pode fazer um movimento que ele não te dá muita estabilidade. E ali que a pessoa cai e o ônibus muitas vezes carrega. Aqui, o ano passado, nós tivemos 3 mortes. Uma delas, a pessoa idosa foi arrastada. Nós estamos falando de muita violência contra a pessoa idosa. Nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de acessibilidade e nós estamos falando de mobilidade urbana. Isso tem a ver com o setorial? Tem, né? Tem. Então, assim, obviamente, se não tivesse nada a ver, eu não estaria aqui hoje. Tenho certeza disso. E nós estamos com muita, muita, muita preocupação nesses itens que eu estou colocando, porque a gente não tem conseguido fazer chegar, porque a maioria das prefeituras é de direita e de extrema-direita. Aqui o prefeito é bolsonarista e, inclusive, passa a mão no dinheiro do fundo da pessoa idosa. Então, 70 milhões parados na prefeitura, a gente não consegue executar, porque ele sempre arranja um motivo, um problema para não executar, para acessar cuidado, acessar aquilo que a pessoa tem direito, né, que recebeu recurso do fundo para isso. E é recurso público, que é a dedução do imposto de renda. E a gente não consegue. Então, a maioria das prefeituras é de e aos poucos a gente vai perdendo direitos, vai perdendo direitos. Muitas vezes meio escamoteado, mas a pessoa idosa, à medida que ela vai envelhecendo, ela também perde força argumentativa, porque acha que não vale mais a pena aplicar determinadas coisas. Ela acha que vai fazer o quê, né? Nós ouvimos isso um pouco.
Não tem, quero mais saber disso, isso não vai dar em nada mesmo. E isso é muito, muito, muito triste, né, da gente pensar nisso. Bom, voltando à questão do envelhecimento de dados, né, e por que, que os dados são importantes para a mobilidade urbana, para transporte, quando se fala no envelhecimento. A maioria não sabe que em 2043 a população brasileira vai estagnar, vai parar de crescer e vai começar a reduzir. Isso nas escolas já tem um efeito. Nós tivemos 1 milhão a menos de alunos nesse ano e que a direita aproveitou para dizer que foi evasão. Na verdade, nós temos menos crianças nascendo do que pessoas idosas, né? A gente não tem a reposição, o índice de reposição nasce menos, né? E aí a gente tem essa redução no número de alunos. Eu fui diretora de educação de 2005 a 2007, numa cidade aqui próxima, e lá nós já percebíamos a redução das turmas, né? E nenhuma criança estava começando. É um dos poucos municípios do Rio Grande do Sul em que todas as crianças de educação infantil estão nas escolinhas infantis e todas as crianças estão na escola. E aí a gente fez o censo 2 vezes, porque a gente achou que tinha errado nos números, e estava correto, né? É a redução do número de alunos, de fato, né? Mas o que nós temos? O crescimento da população idosa, o número de pessoas idosas. E o que isso tem a ver com mobilidade? Tudo. O que tem a ver com a questão dos espaços? Tudo. O que tem a ver com as calçadas? Tudo. Porque o que nós temos de calçadas de Porto Alegre são horríveis. Eu ando em Porto Alegre olhando para o chão, porque tem desnível, e isso não é diferente na maioria das cidades. Então, isso é causa de morte. Uma queda aos 80, por exemplo, que normalmente quando quebra, cai, quebra, né? E aí é um problema muito sério, né, que acontece em relação às quedas. É uma das principais causas de morte, né? Então, isso tem tudo a ver com mobilidade. Então, quando nós temos menos crianças e mais pessoas idosas, como que nós vamos pensar o transporte, mobilidade, a construção civil? Como que nós vamos pensar esses espaços que eles precisam ser diferentes? E isso tem a ver, Eugênia, nós somos hoje lideranças desses espaços de decisão, nós estamos preparando o plano de governo. Eu estou na equipe que está preparando o plano de governo na temática de pessoa idosa. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Porque nós vamos demandar para o governo o que é que nós precisamos. E isso diz muito. O que tem a ver com a educação? Se nós não educarmos nossas crianças sobre a questão do envelhecimento, nós vamos ter cada vez mais atritos intergeracionais e o que acontece com as mulheres, né, do assassinato de mulheres, já se apresenta em outra dimensão, mas com pessoas idosas. Nós tivemos, no ano passado, um índice de 145 mil denúncias contra filhos, netos, noras, a agressão à pessoa idosa de dentro de casa. Isso não é nem 20% daquilo que de fato acontece. Por quê? Porque os pais acham que educaram mal os filhos. Eles estão batendo neles, eles estão roubando o dinheiro deles, eles estão forçando a transferência de bens para. Então, a violência sexual, que era algo que não se falava, não que não acontecesse com mulheres idosas, isso vem crescendo bastante, esse índice. E para uma pessoa ligar e dizer, olha, eu tenho 70 anos e fui abusada, vocês têm que convir que é bem difícil. Ligar o Disque 100 e dizer isso. E que o abusador está dentro de casa. Então, isso nos leva a uma realidade bem complexa. Voltando à questão dos dados, se em 2043 nós vamos parar de crescer, nós vamos iniciar um processo de redução
E em 2100, hoje nós somos 213, nós vamos chegar mais ou menos a 240, 235, 240 mil pessoas. Vamos decrescer. Em 100 anos, nós teremos 180 milhões, não mais 230, 220, ou como hoje. Né? Nós vamos decrescer muito. E não é só o Brasil. Nós temos se não me engano, deixa eu ver aqui que até apontei, os maiores países, né, são 35 países de maior índice populacional que vão ter a mesma dinâmica de redução. Ou seja, nós vamos ter a redução populacional, de modo geral, a redução de nascimentos e o aumento da população idosa. Então, é preciso repensar os espaços de acesso, repensar o transporte, repensar a questão do cuidado, repensar o processo de concepção de sociedade. Porque se nós vamos ter um grande índice de pessoas envelhecidas, nós precisamos repensar a questão do trabalho, nós precisamos a questão previdenciária, né? Para além de todas essas questões que eu estava colocando há pouco. Isso praticamente não se fala e não se planeja a longo prazo. Essa questão não se planeja. E a gente bate, a impressão que a gente tem é que a gente está batendo um muro e ninguém nos escuta. Né? E eu estou há 15 anos nessa batalha, né? Antes elaborando a convenção, fiz parte da elaboração do texto da Convenção Interamericana, que está no Congresso desde 2007, e eles não aprovam porque o PL acha que não é importante, né? E é só o PL, e porque tem a questão de gênero, né, no texto. Então, nós estamos vivendo uma crise civilizatória de dimensões importantes. Né? Quando você vê pessoas que são pagas para cuidar de uma pessoa idosa e elas agridem a socos a pessoa que deveriam cuidar, isso é bastante complicado e aterrador ao mesmo tempo. E a gente precisa construir pontes de ligação entre os temas, entre as políticas. Eu me lembro que a gente, em 2014, a gente criou o Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo. Por quê? Porque nós tínhamos muita sobreposição de recursos do Ministério. Nós tínhamos 19 ministérios que desenvolviam ações, projetos, programas. Nós mapeamos esses projetos, esses programas, para saber onde é que nós estávamos remetendo recursos desnecessariamente, sobrepondo recursos humanos e recursos financeiros nesse processo. E com isso, a gente qualificou o atendimento. A gente aumentou o índice de residências, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Era 3%. Né? No fim do mandato que eu estive, no fim do período que eu estive no Ministério dos Direitos Humanos, 2012, 2016, quando a Dilma, nós já estávamos, em média, com 8% de moradias para a população 60 mais. E sempre o programa ele prevê que se tenha as moradias nos primeiros andares, né? Os andares térreos, quando não é um conjunto habitacional de casas, né? Quando é um prédio. Então, isso tudo está regulado no programa. Quando a gente estava elaborando a Comissão Interamericana, que estava na Costa Rica, o embaixador da Costa Rica disse o seguinte: eu quero uma reunião contigo depois, que o Brasil tem um programa que nos interessa muito, que é o Minha Casa Minha Vida. Nós ficamos encantados. E então eu saí a conversar, e eram 13 embaixadores de outros países também, que queriam saber sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Então, isso tudo, o envelhecer faz parte de cada um de nós, porque faz parte da vida. Né? E a gente precisa ter o devido cuidado nesse processo. Mesmo que a sociedade diga que nós não somos seres interessantes e produtivos. Né? Nós vimos hoje, se você viu no G1, que nós temos 50% dos aposentados trabalhando. 52, se não me engano, não lembro direito o número.
ela teve trabalhando. E a maioria faz o quê? Bico, porque a aposentadoria de um salário mínimo, quem é que vive com ela? Né? Então, nós seguimos trabalhando. Eu me aposentei em 2017. Né? Eu sigo trabalhando porque eu quero trabalhar, né? E porque eu tenho conhecimento que é importante para a sociedade e vou construindo com quem posso, né? Processos de civilizatórios, no sentido do cuidado, da discussão, da construção, do conhecimento técnico, das redes sociais, tudo isso a gente vai fazer. Então, a gente acabou de construir setoriais que nós não tínhamos. Aqui no Rio Grande do Sul foi uma das primeiras, e a gente, esse ano, conseguiu organizar a setorial nacional. Isso provoca também o próprio partido nesse âmbito. E eu acho que eu não vou me alongar muito, porque acho que um pouco está meio cansado, e confesso que assim é um tema que precisa ser discutido, eu estou sempre disponível, e acho que a gente é um país, né? Somos um país que não vem tratando bem seus velhos e velhas, e nós temos uma obrigação com isso. Seja qual espaço for, na educação, na política, na segurança, na saúde, né? Tudo isso, os espaços onde nós estamos, nós temos, enquanto militantes, enquanto seres humanos, a obrigação de tornar minimamente essa vida melhor. Obrigada. Nós que agradecemos, Neuza, muito interessante. Eu queria, o Juarez, ele também participa em Campinas, São Paulo, de um Isso, grupo, conheço né? Ele coordena, né, o nosso, o setorial, né? a setorial de lá. Isso. Tu poderias fazer uma falinha para a gente, Juarez? Posso. Primeiro, boa noite a todos e a todas. Boa noite, Juarez. Boa noite. Eu acho que é um dos grandes desafios. A minha origem é do movimento sindical, e está o Eduardo Guterra, que é testemunha disso. E eu, pelo menos, Eu eu também acho que sou testemunha, porque eu não tinha sindicato, mas eu um, sempre um, um andava do- perto do Juarez. um dos erros que eu acho que nós, do movimento sindical, inclusive a nossa gloriosa CUT, cometeu é não acolher os nossos aposentados. Abrir exceção para outras entidades criarem. E muitas vezes hoje a associação é maior do que os nossos sindicatos. Eu conheço sindicatos históricos, que nem o metalúrgico, onde hoje os associados é maior do que os trabalhadores ativos. E Juarez, nós, Juarez, na verdade, oi, Juarez, deixa eu só te interromper um oi. pouquinho. Hoje eu estive com o Ari, virando o meio-dia, que foi o único horário que a gente teve, para tratar da questão do envelhecimento e do comprometimento maior da CUT em relação ao envelhecimento. E em relação à Convenção Interamericana, na ratificação, eles vão nos dar um apoio para a gente fazer uma pressão junto aos políticos, né, aos deputados, para que eles ratifiquem. É uma lei internacional e é mais uma garantia para a população brasileira idosa. Então, só para te colocar, assim, fiquei muito Não, feliz. tá. Eu Isso, tenho, porque eu estou também, estou hoje, além de presidente da Associação dos Idosos, eu também sou do coletivo de aposentados da CUT, da regional aqui de Campinas. Então, a gente reúne 8 entidades. Nós temos sido, talvez, no estado de São Paulo, sem menosprezar as outras entidades, os provocadores do ponto de vista da construção das políticas públicas do idoso. Participamos das conferências municipal, estadual e nacional, apresentamos a carta de compromisso para os nossos candidatos a prefeito, e eu quero, inclusive, pactuar com você, Neuza. Eu acho que um dos grandes desafios nossos é o momento oportuno de fazer esse debate. O partido tem que assumir essa bandeira. Eu sim, concordo, inclusive, eu já dei uma olhada no texto que vocês estão fazendo a nível nacional. A ideia nossa é construir uma carta de compromisso para os nossos companheiros e companheiras candidatas não apenas assinar, mas assumir o compromisso do ponto de vista da política do idoso.
do ponto de vista da política da saúde. Nós temos que repensar a questão da saúde, porque nós temos que repensar o quadro de funcionários da saúde, o geriatra, o psiquiatra, tem que mudar, tem que repensar a questão do atendimento médico, a questão da violência, tem que pensar em delegacias regionais, nós temos que pensar em políticas públicas, seja na cidade, no Estado e na União, e por isso que eu acho que é importante, a ideia nossa é construir aqui no Estado de São Paulo um evento que nós possa dialogar com o companheiro Haddad, com os nossos candidatos estadual. Eu acho que nós devemos, e você tem um papel importante, e a Maria do Carmo, da gente ter a possibilidade de dialogar com o Lula. Nós dialogamos com o Lula há 4 anos atrás, foi muito importante. O Lula assumiu algumas bandeiras e cumpriu, que é a questão do retorno do Ministério da Previdência, do compromisso de diminuir aquela agenda. O cidadão ficava 4, 5 meses na fila, trazer o Mais Médico, trazer farmácias populares. Todas as políticas públicas do idoso foi feita por nós. A questão da acessibilidade, nós criamos uma lei que todo o transporte público, até 2014, deveria ser acessível. Pergunta o que é que nós temos hoje, é uma tragédia, não são. Não são. Entendeu? Então, eu acho que é esse debate do envelhecimento e a importância também dessa transversalidade. É importante que o nosso setorial de mobilidade urbana faça esse debate, porque precisamos, inclusive, do ponto de vista de discutir com os trabalhadores. A reclamação é muito grande com relação aos trabalhadores. Essa vivência que você viveu no Rio Grande do Sul, nós vivemos aqui quando o governo era nosso. E a Lúcia era nossa, trabalhava na nossa secretaria, pegar um grupo de motoristas, levar a Associação dos Idosos, o Conselho do Idoso, o Conselho Deficiente, e fazer essa interação, e fazer não apenas a questão teórica, mas a vivência, e melhorou o sistema de transporte na cidade de Campinas. Então, eu acho que, por isso que a ideia de fazer esse debate é importante para a gente provocar os nossos candidatos e apresentar. Eu acho que é importante a gente construir uma mobilização. O Ari tem um papel importante nisso. O Ari, eu reclamo que ele parece uma tartaruga, mas eu acho que é importante provocar para a gente mobilizar. A CUT tem um potencial. A CUT tem um potencial para a gente ter mais ousadia. Nós precisamos para ser mais ousado, assim que nem o debate do 6x1. O fim do 6x1 é muito importante. A pauta do idoso, nós temos que chegar um momento de colocar na ordem do dia. Não somos, nem a nível estadual, nem a nível nacional. Mas eu acho que nós precisamos, esse momento, esse mês é muito importante, da gente construir um debate, refletir, e aí, junto, setorial estadual, setorial municipal, associações, a CUT e todas as entidades, construir na construção de um debate para garantir o direito de ir e vir. Há uma preocupação também, eu acho que com relação ao marco regulatório. Esse debate que você falou é muito pertinente. A questão do direito à gratuidade pode, com o marco regulatório, se o Lula não vetar, ser uma tragédia, porque aí vai acabar. E nós fazíamos um debate antes da pandemia, porque a cidade não era justo quem paga o tem pagar a gratuidade. Mas hoje uma boa parte da cidade tem o subsídio. E o objetivo principal do subsídio era garantir o direito de vir dos nossos estudantes e dos idosos. Aí você hoje tem uma tarifa cara, tem subsídio e querem retirar esse direito do idoso, que é o direito da gratuidade. Eu posso ir daqui para Sergipe, a 2.000 quilômetros, eu rodo toda a grande São Paulo de graça, mas eu não posso sair da minha cidade de Campinas para meu bairro, que é 5 quilômetros, porque a gratuidade é a partir de 65 anos. Então, isso realmente é um grande debate que a gente tem que fazer, que é uma contradição. O estatuto, que eu acho que é importante, a aprovação do estatuto, precisa fazer algumas revisões. Se eu coloco no estatuto que os direitos é a partir de 60 anos, inclusive a gratuidade é a partir de 60 anos, mas você tem com relação à Previdência, né? O LOAS, o ideal seria que o LOAS também, o cidadão, que ao chegar aos 60 anos, ele tem a garantia da renda mínima, que é esse debate que a gente precisa fazer também com relação a isso. Pelo menos ter uma renda
Chegou aos 60 anos, ele não contribuiu, hoje você tem que ter 65 e ter todo aquele critério que pega o salário mínimo e divide por 4. Eu acho que esse é um debate que nós precisamos fazer também com relação à tragédia que foi a questão da reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, eu acho que quero parabenizar a Lúcia e você e conte comigo junto. Nós estamos juntos nessa luta para colocar o idoso, ele ser o protagonista. Eu concordo com você. Se nós não tomarmos essas providências agora, o que está acontecendo hoje, nós podemos ter um mundo diferente, porque mesmo nos países desenvolvidos, o idoso está sendo uma tragédia. A maioria de pessoas que de suicidam no Japão é de idoso. Na União Europeia, que era a nossa referência, está retrocedendo. Por isso, inclusive, que a direita está crescendo nesse país. Porque a direita está apontando um outro caminho e nós, que somos progressistas, está retrocedendo. Então, eu acho que é um debate que a gente precisa realmente fazer nesse momento. Eu acho que é muito importante. Acho que seria essas considerações. Obrigado, Juarez. Guterra, seja bem-vindo. Liga o microfone, Guterra, está desligado. Agora? Agora sim. Agora. Então, boa noite a todos e todas presentes aqui, né? Queria cumprimentar a companheira Lúcia, que é uma guerreira persistente do tema transporte no Brasil. E olha que o transporte é um assunto estratégico, importante para qualquer país do mundo. Para qualquer país do mundo, o transporte é importante, seja ele transporte de seres humanos, de matérias, para exportação, importação, enfim. Então, esse setorial é tão importante, eu sempre falo isso, que nós temos 3 agências para cuidar da questão do transporte. Nós temos uma agência de transporte aquaviário, temos a agência de aviação civil, temos a agência de transporte terrestre, né? Então, é tão importante esse tema que temos 3 agências para cuidar desse tema. Mas, no caso específico, aqui, que é um tema muito importante também, e aí eu saldo meu grande líder, Juarez, né, e a companheira Neuza, que está aqui presente, o Juarez, porque o Juarez sempre foi uma liderança, uma referência para mim. Quando eu cheguei à militância na CUT e na questão do transporte, né, se a companheira Neuza não sabe, eu sou do setor portuário, eu trabalhei no Porto, agora eu estou aposentado, 46 anos, né? Então, eu comecei a aprender a questão do transporte numa visão sistêmica com companheiros como o Juarez, que tá aí. A gente não sabe, ele não tem os cabelos brancos igual o meu, porque ele é careca, então a gente não percebe que o companheiro Juarez está com a idade tal, a idade X, mas sempre na luta junto com a gente. Eu acho que foi. Eu estava no Congresso Nacional da CUT, que eu também sou da executiva da CUT Nacional, e o debate da criação da Secretaria de Previdência, eu acho que, sob esse ponto de vista estratégico que foi colocado aqui, de nós trabalharmos pontualmente questões que estão em andamento no Congresso Nacional, ou não estão paradas, isso seria um papel que essa secretaria, junto com o nosso setorial, aqui, com pessoas do nosso setorial, trabalhar de forma concreta e efetiva, né? É muito bonito falar que nós temos a Secretaria de Previdência na CUT Nacional, mas, na verdade, a gente não vê uma estratégia para tratar a questão da Previdência sob todos os aspectos, inclusive nós, os idosos. Porque eu estou sentindo na pele essa questão de ser um idoso, né? Além de nós termos uma legislação, por exemplo, que diz que nós temos preferências em algumas instâncias, eu entendo que em todas, banco, casa lotérica, farmácia, supermercado, lojas, e isso não é respeitado. Se você não comprar uma briga, eu já fui
muito estressado, muito chato. Minha filha me chamava de chatonildo, né? Então, hoje eu sou chato, eu sou um cara só chato, não sou extremamente chato. Mas quando eu chego num lugar onde eu vejo que não se respeita a lei do idoso, eu compro briga. Eu compro briga. Em farmácia, em padaria, seja no que for. Eu compro briga porque a lei protege a gente. A lei nos protege. E lei no Brasil, ela demora muito a pegar, né? Eu cito sempre com exemplo a dificuldade que o nosso povo tem de entender, é uma questão cultural do brasileiro, de entender as mudanças que muitas vezes vêm ao encontro do que é necessário para ele, mas ele vê como uma coisa ruim. Se voltarmos lá atrás, falar em vacinar, lá atrás, quando se criou a Fundação Oswaldo Cruz, foi por quê? Porque tinha um cidadão que lutava para que nós fôssemos vacinados, né? Mas eu estou citando esse exemplo, mas com relação às dificuldades que eu ouvi aqui da companheira Neuza, por exemplo, nós não temos uma política. Eu, às vezes, me sinto abandonado, enquanto cidadão e enquanto idoso, né? Nas cidades, as calçadas não são preparadas para pessoas como nós, com a nossa idade, não são. Os abrigos de ônibus, né? São coisas assim que não tem nada a ver com a palavra abrigo, muito pelo contrário, eu acho que não abriga ninguém. Aqui em Vitória, eu tive uma iniciativa de conversar com o vereador, ou tentei botar uma matéria na imprensa aqui, de que eles estavam construindo um prédio, eles estão construindo um prédio aqui perto onde eu moro, eles derrubaram o abrigo por causa da construção do prédio, porque o abrigo ele ainda tem, mesmo com essas dificuldades, ele ainda tem um lugar para um senhor de idade que não anda, ou anda de muleta, ou anda com duas muletas, ou está com um problema físico, sentar para esperar o ônibus. Então, eles destruíram o abrigo, né? E aí, isso são coisas pequenas, vamos dizer assim, mas eu digo que nós estamos abandonados. Os idosos estão abandonados por falta de uma política efetiva para nos ajudar no dia a dia, né? É o cumprimento de lei, é essas faltas de políticas públicas que é para facilitar a nossa vida. E aí, Juarez e a Lúcia, eu sinto saudade da época que foi criado por Lula, logo no primeiro mandato dele, o Ministério das Cidades. E foi criado com cidades, Conselho das Cidades, que nós fizemos parte, Lúcia. Nós fizemos parte, Juarez. E ali nós discutimos tudo. Nós tínhamos um ministro que era o Olívio Dutra, que era um cara que andava junto com a gente, tomava café junto com a gente. Nós tínhamos um cronograma de reunião e de pautas que tinham propostas de avançarmos em todas as discussões. Como melhorar a vida de quem precisa do transporte urbano, como melhorar a vida do cidadão que não tem recursos para ir de ônibus nem de carro, ou ele vai a pé, dependendo do lugar onde ele mora, ou ele vai de bicicleta. Hoje é um inferno a concorrência de bicicleta com bicicletas elétricas, né? Quem gosta de dar uma caminhada e tem lá a pista para as bicicletas, aquilo, se não tiver uma coisa para separar os seres humanos desse tipo de transporte, está arriscado. E tem acontecido acidentes quase que todo dia em função disso. E nós perdemos o controle em cima do Ministério da Cidade por causa desse jogo de manter a base de sustentação do governo. Então, é preciso que, eu acho que o setorial, nesse debate aqui, é necessário que a gente cobre da Central Única dos Trabalhadores, do qual eu ainda faço parte da executiva, uma posição clara, que não é só Previdência, não é só estar preocupado lá com o Ministério da Previdência, né? Como
nós podemos trabalhar questões da previdenciária, né? E a Central Única dos Trabalhadores também se juntar conosco, junto com o setorial, para que a gente discuta políticas de melhoria na qualidade de vida dos idosos. E eu estou sentindo isso na pele. Eu vou fazer 68 anos esse ano. Eu tenho sentido isso na pele, um sentimento de que nós estamos abandonados. Os idosos estão abandonados. No dia a dia, é isso que eu percebo. Obrigado, companheira Lúcia, por ser a nossa coordenadora, para estar segurando o leme, né, e a âncora desse barco, que não é fácil, não. É muito amplo e difícil. É verdade, isso é uma verdade muito grande. Só para a Neuza saber, a maior parte do nosso setorial são pessoas idosas, porque a grande parte dos nossos setoriais aqui são pessoas idosas. Nós nos conhecemos, na luta, né? Nós somos todos do Partido dos Trabalhadores e muitas das pessoas elas não vêm assistir. Isso me deixa profundamente triste, né? Tá certo que o único evento que nós temos hoje, nós temos no Rio o debate, não, nós temos em Minas o debate da eleição do Ludovice para o Senge, né? Não, para o Sim. conselho, como é que é para o nosso conselho lá? O Confia que nunca É. fez nada para a gente. E, na verdade, eles preferem ir no debate do Confia, tá? Do que vir numa reunião aqui que vai só crescer, né? Mas isso é uma questão de opção. Itamar, querido, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Lúcia, boa noite, Neuza, Serra, Juarez, Sônia, Lúcia, Socorro, George. Só não consegui identificar o Samsung, Ah, é uma mas tudo pessoa que a bem. gente não conhece. Eu não sei o nome também. Aham. Mas tudo bem, tranquilo. Eu, assim, aqui no Rio, eu utilizo, depois que eu cumpri a minha carência, igual o plano de saúde de 65 anos, né? Eu consegui utilizar todos os direitos que a Constituição me dava depois que eu cumpri minha carência de 65. Aí eu utilizo todos os modais. Aqui no Rio tem tudo quanto é modal, eu utilizo todos eles, né? É trem, ônibus, metrô, barca, o que tiver. Só não consegui o modal avião porque, segundo a Zambuja, ainda não tá o pessoal com menos poder aquisitivo. Mas, assim, o que eu sinto diferença é que, por exemplo, aqui tem vários nos ônibus, a gente utiliza um cartãozinho para o metrô, um cartão para o estado e um cartão para o município, que é o já é. Né? Então, você tem que andar, os velhinhos têm que andar, a velhinho não, os jovens há mais tempo, têm que andar com os 3 cartões, né? Que, na verdade, não precisava de nenhum, é só você mostrar sua carteira de identidade que você já resolve o seu problema. Mas acontece uma coisa bem inusitada. No, Quando você pega a barca, a metrô, ainda é tranquilo, você mostra a identidade quando você não tem nenhum cartão, tudo bem. Mas se você faz um sinal com ônibus para o ônibus, o cara praticamente se atropela. Se você mostra a identidade, ele humilha o velhinho, vai lá para trás, ou quando ele para. Aí faz todas aquelas atrocidades como se ele fosse morrer bem cedo, entendeu? Não fosse ficar velho, né? Então, acho que é o que acontece basicamente isso. Então, é um total desrespeito, né, para a nossa situação. Aí, quando você consegue entrar no ônibus, aquelas cadeirinhas amarelas, tá cheio de jovenzinho olhando no celular, pedindo que não estão te vendo, entendeu? Então, eles praticamente não te dão vaga para lugar nenhum, né? Não te dão vaga. Então, acho que o que a gente poderia pensar em contribuir é, é, é voltar, já que na família, na minha mãe, pelo menos assim, ensinava que é mais velho que você, meu filho. Na época não tinha nada disso. Você levante e dá lugar. Ele não precisava de cadeirinha amarela, nada escrito, não finja que você não está vendo, entendeu?
Então, nada disso. Então, é coisa que é de dentro de casa, educação. Se é educação, a gente tem que começar a educação desde lá de baixo. Se não é do jardim da infância, a gente tem que começar a entrar num programa, dentro de todos os pontos de governo na área de educação, falar sobre o como se portar com a pessoa que é jovem há mais tempo, de como você se trata, de como fazer isso. E você começar a pensar nessa forma, para poder que talvez já não dê para alguns mais atenderem, entenderem como é que é o nosso sistema, mas que a gente começa lá desde o jardim da infância explicar o que cada um é para poder a gente ter isso e fazer parte do currículo das emendas das escolas, né? Que é uma coisa que a gente pode, no nosso governo, atentar e colocar sobre isso. Acho que isso é uma coisa que ficaria de sugestão por aí. E do mais, aí eu agradeço, você falou coisas assim que eu fiquei espantado, que às vezes a gente não percebe, né? Que é o caso do descer do ônibus, que o motorista não espera mesmo, entendeu? O degrau que é muito alto, que você já tem que levantar para poder já estar praticamente na porta para soltar quando o ônibus parar, porque ele antigamente não, você fazia sinal sentado, agora não, você tem que fazer o sinal já na escada da descida, porque você tem que descer o mais rápido possível, senão o cara te leva junto, né? Então, acho que tem todo esse tipo de educação e praticamente também no trânsito, né, na parte de educação no trânsito aí, a gente colocar essas formas de como fazer e fazer a reeducação de tudo que a gente tá pensando nisso aí, porque se a quantidade de jovens dá mais tempo, que você bem falou, vai ser aumentada não só no Brasil, mas no planeta como um todo, a gente tem que começar a preparar nós e prepararmos essa nossa cama aí para o futuro, né? Para poder a gente, futuro não, futuro bem próximo, né? Que está faltando um pouquinho para a gente tem que pensar aí nisso rápido e aproveitar o governo Lula aí para a gente conseguir colocar essas ideias aí no plano de governo. Exatamente. Obrigado aí por E tudo. tu estavas Lúcia, falando, eu já anotei aqui no caderno que nós vamos Lúcia, fazer, nós vamos começar as rodadas do plano de governo e nós vamos ter que começar a colocar isso aí sim. Olha, não sei se todos receberam essa mensagem. Esse Samsung daquela é a moça ali, Sandra ela se chama Rabelo, Sandra. eu que a convidei, e eu acho que É, seria importante, ela é uma professora da Universidade do Rio de Janeiro, e ela foi do Conselho Nacional, e eu acho que ela tem muito a contribuir, se eu vou dar a palavra para ela. pode Ela dar. é, Fala, Sandra, que a ela gente é vai. uma pessoa bem importante na temática. Teu microfone está fechado, Sandra. Sandra, o teu microfone está fechado. George, tu está ouvindo? Ela está dizendo que vai falar depois, que não está Ainda conseguindo. não, é. George, tu consegue abrir como Não, um. ela que tem que abrir. Eu não consigo aqui. um- Ela pediu para falar depois. Eu estou traduzindo em braille ali, né? Não é isso? Ô, Sandra, no teu celular tem bem na telinha que tu olha, tem um microfone, não é isso? Tu já tocasse no microfone? Ah, tá. Ele tá sem, não tem áudio, não tem áudio. Quem é o Jairo? Ó, o Jairo está entrando agora. Ó. Não sei quem é. Olha, eu tive com o Jairo, deixa eu ver se é o mesmo. Jairo de Souza Júnior. Ah, não, não é o mesmo. Jairo de... Oi, Socorro. Tu estás fazendo esse dedo para falar ou não? Tu conhece o Jairo, Neuza? Não, eu conheço o Jairo, que é da CUT, que é da Setorial Nacional da Pessoa Idosa, mas acho que eu não, eu estou no celular e eu não consigo. Ah, tá. Ele não. Jairo, quer abrir a tua câmera? Bom, então é isso, ô, gente. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, gente, posso. Vocês estão me Nossa, ouvindo? Ah, pode sim. Consigo? quem era Samsung? Não, é porque meu celular está com um problema na configuração. Aí, quando eu tento abrir o microfone ou a câmera, ele não, ele dá um conflito. Aí eu não consigo, entendeu? Mas eu consegui agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos todos. Ah, Pode então, boa falar. noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu quero agradecer o convite que a Neuza
me deu, né, me permitiu para participar desse grupo. Já ouvi todos aí, todas. Quero dizer que estamos juntos, né? Sou do Rio de Janeiro, sou vice-presidente do Conselho Estadual atualmente, representando aqui a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do qual eu pertenço, e também sou membro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que eu também faço parte. Sou do Conselho Consultivo, já fui presidente. Então, assim, a minha história, a Neuza conhece um pouquinho sobre ela, foi sempre de dedicação. Aqui na universidade, a gente tem um núcleo de envelhecimento humano, e nesse núcleo de desenvolvimento de envelhecimento, a gente desenvolve pesquisas, desenvolve ações e faz contribuições, né, para organismos do governo, e também civis, para que a gente possa dar informações acerca do envelhecimento aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, meu trabalho tem sido dentro desse contexto, né, dessa experiência, já de alguns anos, 30 anos já, aqui no Centro de Envelhecimento, fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo aí, cada um na sua área, e é lutar pelos direitos da pessoa idosa. Eu faço o mesmo, fui de CNDPI também, representando a SBGG, exatamente quando a Neuza estava conduzindo a política da pessoa idosa em Brasília, e junto ao PT, né, filiado ao PT, já concorri como candidata a vereadora e tudo em 2018, acho que de 2018, e continuo aqui participando de todos os debates que possam construir, né, de fato, e fortalecer a nossa luta em defesa da pessoa idosa. Então, estou à disposição de vocês e agradeço a oportunidade. Obrigada, obrigada. Ô, Lúcia, é Oi, Guterra aí, rapidinho. É só para dar um abraço para Socorro Pirâmides aí, tá? Que é tá, socorro. outra, outra lutadora nossa. Gente, alguém mais tem alguma coisa a perguntar, gostaria de falar? Cadê que a Socorro não aparece? A Socorro aparece, é que a Socorro tá com um problema na respiração, daí ela fica deitada. Ah, eu achei que ela Não, era Mas ela eu tá guerreira. com vi ela problema. aí há pouco. Oi? Eu, eu vi ela há pouco aí, apareceu a foto dela. Tá, Mas Aliás, aparece aqui, ó, tá aparecendo sim, ela tá deitada aqui. Tá aqui, Neuza, assim, ó, Socorro Tá certo, Pirâmides. olha ela aí, tá ó. certo, tá Olha certo. ela É. aí. Tá Hã? certo. Um abraço grande, Socorro. Ó, fica com Deus. Gente, alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Nós estamos agora começando aqui no Partido dos Trabalhadores a rodada de participação para participar do programa de governo, né? Tem aquela participação espontânea, cada um pode fazer a sua participação, e nós, no nosso setorial, nós vamos trabalhar por modal, né? Por módulos. Não vamos mais falar modal porque está errado, vamos falar modos, né? É, então, nós estamos começando pelo modo aéreo, tá? E o modo ferroviário, tá? Foi assim que foi definido, assim, né? E daqui a pouco, mais uma semana aí, a gente já começa a marcar o nosso rodoviário, nosso portuário, né? Que precisa fechar, e a mobilidade urbana nas cidades, né? Que é o último que nós vamos trabalhar, né? A gente está trabalhando, os setoriais estão trabalhando primeiro, para depois, então, começar a trabalhar a questão mais do governo mesmo, né? De transição com a equipe de governo. Esse ano a gente assim, teve um pouco de sorte, né? Porque a nossa secretária nacional de movimentos populares, às quais todos os setoriais estão ligados, que é a Lucinha, ela está dentro da equipe, né, do Gabriele, que é o chefe do plano, né, o Gilberto Carvalho, e aí mais o Gilberto Carvalho e a Lucinha, e tem mais um que agora eu esqueci. Eu tenho falado mais com esses, né? Então a gente vai começar a trabalhar para levar para essas pessoas, para elas formatarem esse plano de governo, né? Viu, Então, Lúcia?
Oi. Duas coisas. Primeiro, eu queria pactuar com a nossa companheira Neuza a importância. Construímos um texto aqui com relação ao programa de governo. Seria pertinente recomendar que os estados, acho que a partir desse texto que está sendo construído nacionalmente, fazer esse debate. Acho que se cada estado a gente conseguir, pelo menos, pegar os nossos companheiros do nosso campo para assinar esse termo de compromisso, nós vamos conseguir, pelo menos, pautar isso. Por isso, o setorial nacional tem um papel importante em recomendar ao Estado, no setorial estadual, no setorial municipal, na central sindical, a gente construir e fortalecer o debate da importância de construir um texto que a gente possa colocar a pauta dos idosos e, obviamente, convocar os nossos companheiros e companheiras que são candidatos a deputado estadual, senador e governador, e o presidente da República a assinar. A outra, é importante fazer o debate também do orçamento. Nós não vamos implementar política pública se o idoso não está no orçamento. Nós temos na cidade de Campinas 12 milhões de orçamento. Você pega lá o orçamento da cidade, é quase zero do ponto de vista da política do idoso. Então, um grande debate que a gente tem que fazer também, e eu acho que aí foi importante, há 15 dias atrás, aprovar que a Secretaria de Assistência terá 1% dos orçamentos municipal, municipal, estadual e nacional. Eu acho que é importante, porque se nós não empoderar essa secretaria, obviamente com transparência, com participação da sociedade, nós não vamos fazer com que com que as políticas públicas sejam implantadas. Então, eu acho que isso é muito importante, esse debate com relação nós participar do debate dos orçamentos no Estado, no município e da União. Perfeito, Jair. Olha, Lúcia, Neuza, eu também sou uma pessoa idosa, eu tenho 65 anos e eu estou aqui em Brasília. Eu não tenho disponibilidade, não sei onde eu posso servir. Eu não tenho, não posso ficar full time trabalhando isso, porque trabalhando a questão do idoso, porque o nosso setorial de transporte ele também é muito grande e a gente tem muito trabalho, mas eu posso eu vou muito ao Senado, vou muito à Câmara. Se eu puder ajudar, tu podes dar um toque para mim, ou telefonar para mim, ou se precisar de fazer algum convite, alguma coisa, tu também, Ju. Aí vocês ficam à disposição. Eu vou ficar aqui mais uma semana, eu acho, tá? Eu já estou com vontade de voltar para casa. Então, Lúcia, nesse momento, a gente está focado na questão da convenção. E como que a gente está fazendo a mobilização? A gente está partindo de vereadores, deputados estaduais e deputados federais. É um movimento que os federais, que a gente tem conseguido conversar, e hoje foi, se não me engano, a quarta deputada que entrou com o requerimento para que seja pautada a questão da ratificação da convenção, que é mais uma lei de proteção. É uma lei internacional vinculante que garante mais direitos da população. E aí, como que você poderia nos ajudar, Lúcia? Aqueles parlamentares que você conhece, né, que eles possam pressionar os deputados. Como eu coloquei, hoje a gente está com o partido do bolsonarismo, né, o PL, que simplesmente, né, todos os outros partidos eles se colocaram favoravelmente. A convenção passou em todas as comissões por unanimidade, o texto da convenção. E aí, por causa de um partido, esse processo não avança. Né? Mas, à medida que a gente... Por que a gente iniciou esse movimento agora? Porque é pré-eleitoral. Então, vira público que um partido que tem votos da população idosa, né? A nossa sorte é que a maioria vota em Lula, viu? Vejam os dados lá. Tem gente passando fake news. E aí, o que a gente precisa fazer é pressionar nesse sentido, para que venha, se caso não for entrar na ordem do dia, porque isso está na mesa do Mota, né? Está na Pois é, mesa tu dele. poderias fazer um texto, tu poderias fazer um texto. Já tem dois textos prontos. Um que Não, está não, indo eu não é, amanhã. não é texto. Eu vou falar eu falei texto, mas assim, não é uma coisa densa. Tu poderias fazer, porque deputado, ele não lê mais do que uma folha.
folha é muito, tem que ser meia folha de A4, tá? Dizer Não, o a seguinte, gente combinou 3 parágrafos. tá, pode ser. Então, coloca 3 parágrafos num papel e diz para eles como é que está tramitando isso lá no coisa, porque Tá? vocês estão acompanhando o trâmite. Porque Isso, a a gente gente levantou tem. todos os nomes, todos os e-mails dos deputados. A gente está mandando para Tá. os e-mails. E hoje, aí a CUT, na reunião que a gente fez no meio-dia de hoje, a CUT solicitou que a gente remeta, né, para a CUT os nomes, né, e o partido que é contrário. Nós estamos iniciando um processo de organização de um movimento igual à Jornada Sem Furão, que é na pressão, que é um instrumento de pressão, e aí hoje eu passei a tarde elaborando um texto para esse instrumento, né? E nós estamos preparando uma mensagem automática do deputado, que ratifica já, Ah, tá. Então vocês já estão defenda fazendo direitos da isso, população. né? Então Então, tá. aí não, 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 mas tudo bem. eu te mando um texto mais longo para que você possa ler. Mais longo significa uma página, né? Para que Não, você tenha subsídio tá. para Não, mas fazer. porque eu faço muito esse corre no Congresso, no Congresso, tanto no Senado quanto na Câmara, né? Porque eu trabalho todos esses modos de transporte e tem muitas reivindicações de todos eles, né? Então, tem uns que aí eu não me custava também, porque a gente tem alguns deputados, muitos deputados, né, da nossa área que estão com a gente, que trabalham as políticas da gente, né? Então não custava fazer isso, né? Porque nós temos Senado, enfim. Mas se tu precisar de alguma coisa que eu puder colaborar, tá? A partir daí, Daqueles parlamentares que você conhece, né? Os federais, os senadores, especialmente os federais e as federais, fazer uma requisição de colocação na ordem do dia. Quanto mais deputados fizerem, né, e parar isso na mesa do Mota, mais pressão a gente e faz. nesse texto vocês estão mandando esses textos para eles, né? Isso, a gente vai encaminhar, mas aí eu te mando, amanhã cedo eu te mando o texto para você ter subsídios e aqueles deputados que você encontrar, né? Aí eu Aí você peço tem para um eles, argumento, né? Para eles fazerem uma requisição de colocada na ordem do dia. porque também os deputados petistas, nessa época de campanha eleitoral, eles estão muito dentro do diretório, tá? Uhum. Então, eu tenho, diariamente, vão muitos lá, muitos, 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 né? De todos os estados, Tá certo. Obrigadão, Lúcia. tá? Qualquer coisa que precisar é só acionar, tá? Então, Beleza. gente, o Guterra queria falar novamente? É rapidinho, porque às vezes a gente ouve outros companheiros colocando questões que, vamos dizer assim, coloca a mente da gente para pensar e repensar. Primeiro, eu gostaria que esse projeto PL que está no Congresso Nacional fosse enviado para nós. Eu não peguei a fala da companheira Neuza desde o começo, porque a gente tem a militância que nós estamos fazendo aqui para a eleição desse ano. Então, é pegar os nossos candidatos a governador, deputado federal, estadual e senadores, que esse ano são 2 votos, e colocar eles nesse debate, conversar com eles nesse debate, que já esses que já estão. Por exemplo, o candidato a governador aqui pelo Partido dos Trabalhadores é o companheiro Helder, que é um deputado federal. Nós É o temos o Helder candidato Salomão, ele é bem. bem, Helder Salomão, né? é um grande companheiro. E Nós já também tem temos a Graça, né? A Graça, não, como é que é o nome? A Jaque. Jaqueline, É, isso, a Jaque, que a são gente muito chama. legais, eles estão sempre junto com a gente. E tem o Mas é o seguinte, Cantarato, Lúcia, que é um senador importante. Então, eu gostaria de receber um feedback da companheira Neuza ou da Lúcia, pelo meu WhatsApp. Eu tenho o WhatsApp deles, né? E converso às vezes. Essa semana teve uma reunião grande
Ótimo. de 180 pessoas do movimento sindical, com a Jaque, com o Cantarato, com o Helder Salomão, né? E foi uma oportunidade que, se eu tivesse o conhecimento do trâmite desse processo, eu já poderia pautá-los, né? Para que eles se engajassem nesse debate aí que é importante, né? E segundo, Eduardo, eu vou encaminhar para a Lúcia, né, a Convenção Interamericana, sim, o sim, trâmite do processo e um texto pequenininho para poder, de 3 parágrafos, para poder facilitar a compreensão e passar para o deputado na hora que ele estiver correndo. ótimo. Só para finalizar, uma experiência muito interessante que nós tivemos. Na campanha, antes da campanha de 2022, nós tivemos uma reunião na Fundação Perseu Abramo, que o presidente era o Aloysio Mercadante. Estou falando quando eu era presidente da Federação Nacional dos Portuários, e nós levamos uma carta com 10, se eu não me engano, 13 itens, né? Não sei por que era 13, sei também. E lá o ponto primeiro que nós colocamos era que a Secretaria de Portos, porque quando derrubaram a companheira Dilma, o Temer fez um estrago, não só na CLT, mas também na Previdência, aquela questão das viúvas, da redução do direito de ver quando o cara falecesse, os 100% do que ele pagou, essas coisas todas. Então, nós pautamos isso na época. O Aloysio Mercadante não pôde comparecer, mas quem participou da reunião, e aí eu faço uma sugestão para os companheiros, que ela participou do programa de governo do companheiro Lula, que é a Miriam Belchior, que nos ouviu o setor portuário. Eu acho que é interessante a gente estar discutindo essa trincheira agora eminente, mas também a gente procurar, a Lúcia tem como chegar na companheira ou buscar chegar na companheira para colocar essas questões e também reivindicar, né? Quer dizer, Lula criou, não só atendeu a nossa reivindicação, que era da Secretaria de Portos o status de ministério, que Temer tirou, e Bolsonaro queria acabar, e não, aí, por pressão nossa, nós não deixamos a Secretaria de Portos, e Lula criou o Ministério de Portos e Aviação Civil. Quer dizer, uma coisa muito mais avançada do que a gente reivindicou, né? Então, nós poderíamos fazer uma reivindicação também de fortalecimento do Ministério das Cidades, né? Que tem muito ministério dentro do governo que não entra na discussão da sustentabilidade parlamentar no Congresso, por exemplo. O Ministério da Saúde não entra, o Ministério da Educação não entra nessa discussão. É importante ficar na mão do partido? É. Ministério do Trabalho não entra. É importante ficar na mão do partido, do governo? É. Mas tem outros ministérios, como, por exemplo, da cidade, e nós precisamos reivindicar que fique na mão do governo e que a gente fortaleça com essas políticas que a gente acabou de falar também aqui, junto com essa questão do idoso, que eu acho que tem tudo a ver para melhorar as condições de atendimento dos idosos lá na base, nas cidades, tem que ter uma política via um Ministério das Cidades forte e pujante sob o nosso controle. Era isso. Beleza. Não, O esporte também. oi? Se possível, o Ministério do Transporte também. A gente deixa a área tecnológica sempre para outros, a gente acaba ficando de fora, né? Ah, é porque geralmente nossos governos são governos de coalizão, é isso que tu queres dizer? É, E, na É, verdade, como tem que fazer esse equilíbrio, né, dos ministérios, acaba que o governo fica mais com o PT prefere sempre ficar com esses ministérios mais que decidem mais, né, onde tem mais estão os recursos que distribuem, e aí esses nossos que são ministérios operacionais ficam sempre mais com os outros partidos, né? Por isso que nos dos transportes, das cidades, enfim, né? Eles acabam. Isso é muito ruim para nossas políticas públicas, né? Mas infelizmente é ele- isso que acontece, né? Hoje nós temos
o Jader Barbalho, né, o filho do Jader no Ministério dos Transportes, né? Do Jader, né, que está no Ministério do Transporte dos Barbalho, não, está nas cidades, aí É, depois o Renan no Transportes, né, e assim vai indo, né? Nunca ficam nossos ministérios, isso a gente já sofreu quando aqui estávamos, né? É Mas então é verdade. Aí isso, fico à disposição. Tá? Qualquer coisa, Neuza, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, estou sempre no, dentro do PT, então do Diretório aham. Nacional, lá circula bastante gente, principalmente lá eles nunca vão, mas nessa época do ano eles estão sempre lá, Sempre vai. porque não Nossa, começou ainda foi é muito bom conversar o com você. fundo eleitoral. Então, É verdade. aí vocês podem, se tu precisares de alguma coisa, a gente está lá, tá bom? Tá certo. Obrigadão. E eu só tenho a agradecer, foi muito interessante, né? Tá, boa noite. Beijo para Obrigada. todo mundo, Beijo. obrigada, Boa tá? noite. Noite, obrigada. Obrigada, muito obrigada, tá, Beijo. Neuza? Foi muito Tá interessante, muito certo. obrigada Beijo. mesmo.